Olá, seja bem-vindo a mais um conteúdo aqui da Semana de Marketing e Vendas 2020, um evento promovido pela Clint em parceria com a Brad Nacional, com a agência ProMais. Eu sou Rodrigo Maciel e estou aqui contigo nessa semana inteirinha e em boa companhia dessas pessoas incríveis, discutindo aí sobre assuntos e desafios do mercado digital. Aliás, o conteúdo de hoje promete porque a Renata disse que vai trazer verdades. Mas antes de eu trazer ela aqui para a gente, eu quero te dar dois recadinhos. O primeiro recadinho deles é que não te preocupa. Eu sei que tu deve estar preocupado, que tu está vendo esse evento aqui, mas está rolando outras trilhas simultâneas. Calma, fica tranquilo, vai dar tudo certo, porque até o dia 28 de fevereiro vai estar tudo disponibilizado para ti, bem bonitinho, tá? E o segundo recado é bem legal. Faz um stories, tá? É uma promoção, tá? Faz um stories e marca a gente, SMV 2020. O stories tem que ser você vendo o conteúdo, tá? Então faz bem bonito ali, marca a hashtag que na sexta-feira, que é no dia... Na sexta-feira agora, né? Nessa sexta-feira, às 19 horas, no perfil da Clint, vai rolar um sorteio. Mas o que vai rolar de sorteio, Rodrigo? Cara, uma entrada para Digitalks Expo 2020, além do livro Mentropia, do nosso querido Estevão Soares. Cara, imperdível, então aproveita. Além de consumir esse conteúdo, tem promoção rolando aqui. Bom, mas sem maiores delongas, vamos ao que interessa. Estou aqui com ela, gente, sério. Gente, fica aqui, porque esse conteúdo, além de ela ser incrível, presta atenção como vai ser esse nosso conteúdo aqui hoje. A Renata Centurion é sócia e diretora Latam da Winning by Design. É uma empresa do Vale do Silício que ajuda empresas a desenhar, construir e escalar áreas de vendas, marketing e CS. Cara, com MBA em Marketing e Vendas pela Fundação Getúlio Vargas e mais de 20 anos de experiência em vendas B2B, vendas complexas, a executiva, a Renata, atuou em diversas áreas de vendedora a Country Manager, só por esse nome tu já sente, né? De vendedora a Country Manager de empresas multinacionais. A Renata tem orgulho... Perdão. Aqui parece que está falando em primeira pessoa. Renata tem orgulho de ter conquistado no Brasil clientes... Ah, ok. Aqui eu vou citar alguns clientes. 3, 2, 1. E a Renata tem orgulho, cara, de ter conquistado na jornada dela clientes no Brasil inteiro, como resultados digitais, IBM, eBanks, Merco, Sodexo, Plusoft, Einstein, J.info, Stock, Descomplica, Acontify, Zenvia, Zigo e entre outras. Caramba, Renata, que honra nossa ter você aqui, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer participar hoje com vocês, para a gente compartilhar um pouquinho das ideias do que está rolando hoje no mercado. Maravilha. A Renata vai trazer um conteúdo muito legal para a gente, principalmente porque ela participou, ela promoveu um treinamento dentro da Resultados Digitais e ela vivenciou muito, cara, foi a experiência prática, né? Ela presenciou muitas coisas legais e ela vai trazer todos esses números, tudo que ela pôde compartilhar lá para essas agências, ela vai trazer aqui para nós em como melhorar a performance comercial das agências digitais. Renata, vamos começar então? Vamos lá. Falando um pouquinho especificamente do que você trouxe, né? A gente fez um trabalho no ano passado, 2019, junto com a RD, junto com os parceiros da RD, né? Que nada mais são do que as agências de marketing. E algumas dificuldades que eles tiveram eram bastante comuns entre essas agências digitais. Então, a gente percebeu são pequenos pontos, às vezes, que traziam aflição para aquelas agências. Putz, mas eu não nasci vendedor, eu não sou vendedor, como é que eu vou fazer para trabalhar com vendas? Então, algumas coisas até que a gente estava discutindo antes aí de começar com vocês, mas que a gente aprendeu em como que a gente pode facilitar a vida das agências, né? Trazendo esse mundo mágico de vendas aí para o dia a dia de vocês. Eu sou uma pessoa que sou apaixonada por vendas, né? Então, se você falar, vende, se eu acreditar no produto, ninguém me faz parar.
Mas o negócio, a verdade é a seguinte, a gente precisa conhecer o nosso produto, a gente precisa saber qual é a dor da pessoa do outro lado, para então você estabelecer uma conversa, né? Então, vendas é muito simples. Basta você querer efetivamente ajudar quem está do outro lado, né? Então, essa coisa que tem, existem soluções milagrosas de venda, você decora, vai ter um script que você vai seguir. Não é nada disso. Eu acredito que as pessoas precisam, de verdade, querer ajudar quem está do outro lado. A partir desse momento, você vai escutar essa pessoa e vai entender quais são as reais necessidades dela. Depois é só você ajustar, entender como o seu produto, a sua agência, pode ajudar quem está lá do outro lado. Aí é só correr para o abraço, porque vocês dois vão fazer um golaço. Maravilha. E se a gente está falando de pessoas, inclusive a gente estava no bate-papo antes da nossa gravação aqui, falando dessa pergunta, né? Qual a importância do ICP para as vendas? Aí tu diz, cara, só isso aí daria 5 horas de bate-papo, né? Mas basicamente ICP a gente está falando de pessoas, né? Entendimento, conhecer, que é um gancho aí da tua resposta anterior. Então fala para nós essa importância, se tu puder dar uma resumida, qual é essa importância e como é que a gente pode definir isso da melhor maneira em poucas linhas, se é que isso é possível. Vamos lá. Por que eu falei que a gente pode falar 5 horas sobre isso? Porque, na verdade, falar sobre ICP, sobre persona, sobre segmentação, é muito amplo. Você precisa conhecer quem está do outro lado, para quem você está vendendo. Então, uma das coisas que mais me deixa aflita é quando a gente pergunta para alguém, né, quando a gente está começando um trabalho, e a gente começa a perguntar para a pessoa, mas para quem é o seu público? Para quem você pode vender? E a pessoa volta para a gente e fala, mas eu posso vender para todo mundo. Qualquer pessoa, qualquer cliente, qualquer empresa pode ser meu cliente. Isso é um perigo, porque, na verdade, tudo bem, pode ser, eu vendo água, né? Então todo mundo pode beber água. Mas tem algumas pessoas que têm uma necessidade maior que outras. Você pode vender um volume maior de um produto ou menor. Você pode ter uma facilidade maior de vender para um determinado grupo de pessoas. Isso é o ICP. Então, quando você define quem é o cara, a empresa, a pessoa que tem uma dor, que tem tudo a ver com aquilo que você está vendendo, fica tudo mais fácil. Se você tentar vender para todo mundo, você vai ter uma dificuldade maior do que se você tentar vender para aquelas pessoas que têm uma necessidade que tem tudo a ver com aquilo que você está vendendo. Então, a partir do momento que você entender isso, a sua vida vai ficar mais fácil, todo mundo vai ficar menos aflito. Então, por que a gente fica arrepiado quando a pessoa fala, não, eu posso vender o meu produto ou o meu serviço para qualquer pessoa, para qualquer empresa? Na verdade, é muito mais que isso. É entender para quem é melhor você vender e de que forma você vai fazer isso. Entendi. Eu vou te dizer que, para mim, durante essa a minha trajetória à frente de uma agência, a gente tem essa dificuldade bem grande a gente fala muito para o nosso cliente, né, faz a persona, e a gente deixa de fazer o dever de casa, o que é uma pena. Deixa eu fazer uma subpergunta aqui para ti, que me veio aqui com o decorrer da tua resposta. E B2B, onde é que entra nessa história? Isso ainda existe mesmo? Ou, enfim, como é que a gente pode fazer essa definição? Eu estou te perguntando porque... Desculpa, eu estou te perguntando porque eu ia até pedir para te usar essa tua linda lousa de escrever aí, enfim... Porque tem agora o H, eu não sei como é que é H em inglês, mas enfim, o H2H, né? Que é o Human to Human, né? Então, eu não sei se o B2B, enfim, se tu puder... Não sei se tu entendeu a minha pergunta. Eu sou ótimo para fazer pergunta sem roteiro, entendeu? Eu acho que mais do que B2B, B2C, e todas as outras teorias que vêm surgindo cada vez mais, né? B2B2C. Então, o que você precisa entender? Na verdade, é quem que está do outro lado, para quem você está vendendo. Então, você precisa entender dentro do seu produto, por que você precisa conhecer tanto do seu produto, do seu serviço. Porque só vai conseguir ajudar quem está do outro lado, quem está chegando com uma dor, uma levantada de mão, ou alguém que você fala, putz, essa empresa pode ser meu cliente, ou essa pessoa, ela pode ser meu cliente. Por quê? Porque você detectou que ela pode ter uma dor, e aí a gente começa a falar um pouco de venda consultiva misturado com venda provocativa. Então, o que tem de mais novo hoje no Vale do Silício é falando sobre você provocar uma venda para quem não sabe ainda que tem uma dor. E isso vai além de tudo que a gente possa pensar que você tem hoje dentro do seu negócio. E isso é muito bacana, porque às vezes você se adianta a pessoa, começa a conversar com ela, explica para ela o que ela pode precisar num futuro próximo,
sendo que ela não pensou nisso. Então, ela vai ter uma dor, porque você já detectou no mercado, você detectou com outras empresas parecidas com a dela, por exemplo, num segmento de mercado. Você fala, olha, você é muito parecido com esse segmento de mercado. Esse segmento de mercado tem uma determinada dor que, normalmente, a gente vê uma solução dessa forma. E a solução que você vai falar não é o seu produto. Essa é a outra grande sacada. Quando a gente vai falar do nosso produto, a gente primeiro precisa conquistar a confiança dessa pessoa. Primeiro grande erro de vendas, né? Quando as pessoas não praticaram tanto que elas possam melhorar cada dia. O primeiro grande erro é você fazer um pitch, sem você saber o que a pessoa do outro lado está precisando. Se você fizer um pitch, simplesmente falar sobre o seu produto ou sobre o seu serviço, é simplesmente papo. Agora, se eu entendo primeiro a dor, para depois eu falar sobre isso, é completamente diferente. Então, a forma que quem vai escutar está ouvindo o que você está falando. Porque senão você está falando, a pessoa não está ouvindo. Então, isso do B2C, B2B, isso tem tudo a ver, né? Na verdade, o B2B, ele fala com muita gente. O human to human, na verdade, assim, o que o cara está sentindo? E aí a gente pode falar sobre impacto. O impacto, na verdade, quando a gente tenta vender uma solução, tenta vender valor. Então, eu entendo o que pode ser a solução para essa pessoa, para essa empresa, e eu tento vender o valor. Só que o meu valor, o meu produto ou o meu serviço só vai ter valor realmente para aquela empresa, para aquela pessoa, dependendo do impacto que ele vai causar naquela organização, na vida daquela pessoa. Então, se você pensar em impacto, mas como assim impacto? Do que você está falando? Existem duas formas de impacto principais. Uma é impacto racional, eu vou escrever para vocês. Então, isso aqui é uma coisa importantíssima para vocês lembrarem no dia a dia. Impacto. Existem duas formas principais de impacto. Impacto racional e impacto emocional. O que quer dizer isso? Como assim? Do que você está falando? Quando a gente se conecta com alguém, a primeira coisa que a gente faz para se conectar, nós somos seres humanos, nós temos emoções. Então, a primeira forma da gente se conectar com outro ser humano, com alguém que está lá do outro lado lidando com a gente, é da forma emocional. O ser humano primeiro se conecta de forma emocional. Só que quando eu estou falando, por exemplo, com um CFO de uma grande empresa, o cara é muito racional, ele quer números, ele quer dados, ele quer informações onde ele possa basear a tomada de decisão que ele vai ter. Quando a gente fala de racional, eu tenho dois impactos possíveis. Aumento do faturamento ou a diminuição do custo. Se a minha ferramenta, a minha solução, meu produto, meu serviço faz alguma dessas duas coisas, ponto positivo. Se por acaso tem uma outra forma de impacto possível, que é emocional. Então, é quando eu melhoro a usabilidade. Ah, Renata, mas o meu produto... E se o meu produto e meu serviço não tiver um desses três quadrantes aqui? Desses três casos? Ele sempre vai estar. Porque, basicamente, se você for fazer uma pergunta atrás da outra, você vai chegar numa dessas três frentes. Isso é a base de tudo. Então, ou você melhora a usabilidade, a pessoa vai conseguir melhor uso, vai conseguir entender melhor como é que faz para usar uma coisa que ela usa no dia a dia, por exemplo. E aí o usuário tem muito mais ponto positivo do que a empresa como um todo. E o racional é quando eu aumento o faturamento da empresa, e isso aqui é imbatível. Se eu aumentar o faturamento da empresa, a chance de eu vender mais rápido e mais facilmente, se a pessoa entender isso, é muito maior. Ou diminuindo o custo que ela tem. Então, quando a gente mostra o valor através do impacto que a gente pode ter dentro dessa instituição, da vida dessa pessoa, da vida desse ser humano, com certeza a gente vai conseguir fazer essa venda. E aí, o impacto sempre anda de mãos dadas com uma coisa que a gente chama de evento crítico. O que é o evento crítico? É uma data onde, se eu não tiver aquilo feito, vai acontecer uma coisa ruim comigo. Então, não é uma coisa que pode ser... não é um need to have, é um must have. Por exemplo, eu pergunto para você, se você, será, você vai desenvolver um produto e você precisa da minha plataforma para colocar o seu produto para funcionar. E aí eu pergunto para você, puxa, mas o que acontece se por acaso você não tiver... qual que é a data que você pretende lançar? Ah, eu pretendo lançar agora no Q1, até março, até o final de março. Entendi.
Mas o que acontece com você, com a sua empresa, se por acaso vocês não lançarem até o final do Q1, até o dia 31 de março? Se você me responder, nada acontece, eu desejo que isso aconteça, ia ser legal, a gente ia poder fazer uma divulgação maior, seria interessante. Se você me responde isso, não é um evento crítico. Agora, se para a mesma pergunta que eu faço, você vira para mim e fala assim, se isso não acontecer, eu perco o meu emprego. Isso é um evento crítico, é uma coisa ruim que acontece com você se naquela data, até aquela data, isso não for feito. Quando eu tenho essas duas coisas mapeadas, eu consigo efetivamente vender no menor tempo possível. E isso aqui é uma sacada genial. Se vocês usarem essas duas coisas, quando vocês forem conversar com o cliente de vocês, depois de mapear a necessidade e a dor real que essa pessoa tem, isso faz toda a diferença em como você vende para essa pessoa. Não sei se eu divaguei muito e fui lá na Não, foi lindo. Não, foi lindo, nossa, foi sensacional. Segundo a última pesquisa que saiu da Resultados Digitais do censo das agências, 65%, quase 70%, se eu não me engano, das agências, elas faturam até R$120 mil por ano. E esses caras vão precisar montar uma estrutura comercial, montar um time comercial. Qual seria o perfil ideal que tu diria para nós aí para a gente montar um time comercial? O que tu acha que é essa composição? Vamos lá. Uma das coisas que a gente viu muito, né, nesse trabalho que a gente fez com a RD, com os parceiros da RD, é que depende da agência, às vezes é uma agência nova, é uma agência que tem pouca gente, então o dono da agência está fazendo parte do processo comercial. Claro que quem é dono do negócio, ele tem uma paixão, ele acredita naquilo, foi aquilo que ele montou porque ele acredita naquele propósito. Então a forma dele ver o mundo é mais bonita, mais colorida. Quando você está contratando alguém para fazer o processo comercial por você, é importante que você busque essas características na pessoa que vai trabalhar com você. Então, o que eu colocaria, se eu tivesse que contratar alguém hoje comigo, o que eu procuraria na pessoa? Primeiro, proatividade. Proatividade é uma coisa importantíssima para quem vai fazer qualquer tipo de atividade, não é só vendas. Então, a pessoa que não espera você pedir, mandar, faz isso, faz aquilo, já fez follow-up, então você não precisa pedir nada, a pessoa precisa ser proativa. A segunda coisa que eu gosto muito de procurar nas pessoas é curiosidade. Então, se eu não sei alguma coisa, eu vou em busca dessa informação para eu trazer e eu poder compartilhar. E acho que a terceira coisa fundamental é espírito de equipe. Por mais bordão que isso possa parecer, o espírito de equipe é fundamental para a sua equipe crescer, para a sua empresa crescer. Porque se a pessoa acredita que ela sozinha vai conseguir fazer as metas, vai conseguir correr para o gol, ela vai fazer o gol, vai receber a taça, vai levantar e vai ser só ela, a pessoa que vai brilhar na equipe, isso é um pensamento antigo. Não tem mais, hoje a gente não tem mais espaço para esse tipo de pessoa, com esse tipo de atitude. Não importa se ela é mais velha, se ela é mais nova, se é uma pessoa que acabou de entrar no mercado. Existem pessoas que gostam muito de trabalhar em time. E quando ela consegue uma informação, ela compartilha isso com o time. Acho que isso é fundamental para que toda a sua equipe cresça. Compartilhar o que sabe. Inclusive, tem um vídeo do Cortella que é muito bacana, que ele fala exatamente isso. Algumas coisas são importantes para o sucesso. Uma delas é você ter a humildade de reconhecer o que você não sabe, buscar ajuda, perguntar o que não se sabe, e compartilhar o que você sabe é fundamental para o sucesso, não só seu, como de todo mundo que está ao seu redor. Então, acho que isso, essa tríade... E aí você vai falar, puxa, mas e conhecimento prévio? O cara tem que ter milhões de cursos de vendas, ele já tem que ter feito treinamento, da Winning by Design, de outro treinamento de vendas qualquer. Não, porque isso você ensina para a pessoa. Mas algumas características, elas têm que vir com essa pessoa, elas têm que pertencer a essa pessoa, né? Então, tem algumas coisas que a gente não consegue ensinar, né? A humildade, essa vontade de fazer parte de uma equipe, de trabalhar em grupo e principalmente de compartilhar o que a gente sabe, porque quando a gente morre, a gente leva tudo junto com a gente. Então, a gente precisa compartilhar o máximo que a gente tem para a gente poder beneficiar todo mundo que está ao nosso redor. E no final das contas, a gente também vai ser muito beneficiado com isso. Maravilha. Na maioria dos conteúdos que a gente encontra sobre empreendedorismo, aonde fala desse protagonismo do CEO, né, do dono da empresa, da pequena também, né, que está começando ali,
ele é um cara que é a linha de frente, ele é o comercial na grande maioria das vezes. Mas esses textos também falam que a gente precisa, esse dono não pode ficar no operacional ali na venda direto. Então, o que tu acha? Deve ter alguém focado 100% só em vendas? Ou essa é uma dobradinha com sócio? Vamos lá. Depende do tamanho da empresa que você está hoje, depende do tamanho da sua agência, né? Se você é uma agência, o tamanho que você tem depende da equipe que você vai ter. Porque às vezes você não tem grana para contratar um monte de gente para fazer várias tarefas. Então, o ideal é que a gente possa setorizar, organizar cada uma das funções para cada um fazer uma função específica e possa ir ajudando na construção do processo. Mas, às vezes, a sua empresa é pequena, você acabou de começar, então, uma pessoa pode fazer o processo inteiro. Mas é importante, né, e isso para qualquer startup, para qualquer empresa que está começando, é importante que o dono, né, aquela pessoa que tem aquele propósito inicial, participe desse processo para a construção do raciocínio como ele deve ser. Se você não tem uma assessoria, uma consultoria que vai te ajudar a organizar esse processo, é importante que você participe como dono, como proprietário, ou como CEO, né, ou como uma pessoa que vai desenvolver a equipe. É importante que você participe desse processo ativamente para você ouvir o que as pessoas estão te trazendo do outro lado. Os seus potenciais clientes, o que eles estão falando? O que eles mais querem? Qual é o seu discurso que você pode adicionar na hora que você vai compartilhar, por exemplo, um case? O que as pessoas gostam de ouvir? O que tem ligação e conexão que faz com que a pessoa entenda o que você está falando? Então, é muito mais do que ter uma pessoa só focada em vendas dentro da sua empresa. Eu acho que é ter pessoas, depende do tamanho da sua empresa, mas é ter pessoas que consigam entender o outro lado, o que o outro lado está falando, né? E aí, depois, à medida que você vai crescendo, né, se você já é uma empresa grande, ótimo, você pode setorizar e, inclusive, fazer o que a gente chama de pods, que são como unidades fabris dentro da sua empresa. Então, por exemplo, eu tenho um SDR que funciona trazendo reuniões, gerando reuniões para 2 vendedores, e depois que esse vendedor fecha, esses vendedores fecham, isso passa para uma pessoa de onboarding ou para um cara de CS. Então, as pessoas, as funções, elas estão relacionadas a ter dentro do processo isso como uma função como um todo. Só para ficar mais... Eu não sei se todo mundo conhece a ampulheta da Winning by Design, eu vou desenhar aqui para vocês entenderem do que a gente está falando, que acho que vai ficar mais claro. Então, imagina isso aqui como... A gente quer ver, sim. Imagina isso aqui como uma ampulheta de vendas, mas é uma ampulheta diferente, porque aqui a gente mapeia todo o processo. Marketing, vendas e CS. Então, se eu tiver que dividir isso aqui é a fase de conquista. O que quer dizer de conquista? Eu estou indo atrás dos meus possíveis clientes, prospects, para transformar eles em clientes. E aqui eu tenho o que a gente chama de win, que é quando, efetivamente, a empresa compra de mim. E aqui é o que a gente chama de expansão. O que a gente vai ver aqui? A gente tem algumas fases mapeadas. São 6 fases mais a fase de win. São 7 momentos onde você vai ter fases específicas de dentro desse processo comercial. Essa primeira fase a gente chama de etapa de conscientização. Putz, tem um problema. Para onde eu vou para tentar resolver esse problema que eu tenho? Normalmente as pessoas procuram o Google. Vai lá, entra na internet e começa a procurar o que pode ajudar a resolver o problema que eu tenho. Então, o que elas estão fazendo? Elas estão se educando. Então, eu me conscientizo de que eu tenho um problema e eu começo a me educar em cima do problema que eu tenho para ver se existem soluções. Como é que eu faço para resolver esse problema? E aí a gente entra no que a gente chama de seleção. Ia ser lindo se isso fosse reto, se fosse uma linha contínua e se não tivesse mais nada que atrapalhasse o processo, né? Não é assim, obviamente. Então, desde esse processo de conscientização de que existe um problema, até a seleção da sua agência ou do seu negócio para resolver o meu problema, eu passo por uma série de fases. Eu vou, volto, converso com outros vendedores, converso com outras empresas, ou não é? Direto, né? Então, é por isso que, às vezes, a gente manda um e-mail e a pessoa demora para responder. Pô, mas e aí, você não vai fechar comigo? E aí eu mando follow-up número 1. Follow-up número 2. Viu? Você não vai fechar comigo? Oi, tudo bem? Vamos fechar? Toda semana eu mando um fofo. Manda um WhatsApp, ele lê e não responde. Sabe o que é o pior?
Às vezes ele lê e fala, esse cara é tão chato, eu vou colocar esse cara no spam. Para falar a verdade, todo mundo da empresa dele deve ser assim. Aí ele coloca a sua empresa no spam, o seu domínio. E você não sabe, mas vocês nunca mais vão conseguir falar com essa pessoa. Então é muito pior do que não fazer nada. Porque quando as pessoas fazem um processo comercial, às vezes elas não percebem que elas, entrando nesse círculo vicioso de não entender o que a outra pessoa precisa, ela bloqueia a comunicação. Isso é péssimo. Só que você nem sabe disso, porque ninguém te disse, não vou mais falar com você. Ele simplesmente desaparece e você não consegue mais falar com essa pessoa. Mas vamos imaginar que deu tudo certo e a pessoa selecionou a sua empresa. Quando ela seleciona a sua empresa, você fechou o contrato e aí manda o contrato, depende do processo da sua empresa, deveria ser uma coisa que caminhasse junto para fazer uma etapa muito importante, que é a etapa de onboarding. O que é o onboarding? A partir do momento que eu fechei com você, você vai me dizer o que vai acontecer, qual é a próxima pessoa que vai falar comigo, o que eu devo esperar, quando, em que fase vai acontecer cada uma das coisas, você vai me explicar o que vai acontecer. Por incrível que pareça, muitas empresas esquecem de fazer o onboarding. E não fica claro para quem comprou a sua solução o que você vai oferecer, o que vai acontecer. Então, vendas começa a soltar fogos e fala assim, yes, fechei esse negócio. Sensacional. Era um logo que eu queria trazer, maravilhoso, e eu estou lá comemorando. Só que o meu cliente está lá parado, esperando eu dar algum tipo de informação para ele. Se o meu onboarding não é muito bem feito, a fase seguinte, que é do uso, ela não vai ter o impacto, um I bem grandão, o impacto necessário para que ele consiga ver que a minha solução dentro da empresa dele é tão fundamental que ele vai pensar, meu Deus, eu preciso comprar mais. Expansão. Preciso comprar mais. Eu não sei como eu vivi até agora sem essa empresa. Eu não sei como é que os meus amigos não estão trabalhando com essa empresa. E aí a gente chama de essa fase de expansão que é oh my God, como é que eu não conheci esses caras antes? Se a gente conseguir chegar nessa fase, aí sim é gol. Porque o que acontece é que a gente se empolga tanto aqui que a gente esquece de falar com o cliente depois que ele comprou. E ele fica perdido. Se ele ficar perdido, é um ponto péssimo para a gente. Ele precisa saber o que vai acontecer depois. Com quem ele fala? Qual é os próximos passos? O que eu devo esperar? Em quanto tempo? Então, um onboarding muito bem feito, ele transmite uma segurança muito grande para que a pessoa use o seu produto, seu serviço, de uma forma bacana e que você tenha um impacto muito grande. Mas você vê, é uma receitinha de bolo, é um processo. Simples, não é? Só que não. É só seguir isso, gente. O que acontece é que a gente esquece de seguir o processo. Então, mas eu não tenho um processo aqui. Pena, você deveria ter. Se você não tem, começa agora. Põe lá, mas eu não tenho um sistema Super Master Plus maravilhoso. Não tem problema. Pega uma folha de papel e começa a desenhar. Não tem problema. Primeiro a gente tem que desenhar, mapear, entender. Depois a gente contrata uma ferramenta, alguma coisa que ajude a automatizar isso para ser mais rápido. Mas o mais importante no começo é fazer, dar o primeiro passo. Se a gente não dá o primeiro passo, os outros todos não vão acontecer, certo? Perfeito. Eu vou te dizer que, parafraseando, tá perfeito. É bem tranquilo. Só que não. Parafraseando o nosso presidente Lula, acho que nunca antes na história desse país houve tanto conteúdo para a agência. A Win by Design tem, eu faço, a Clint entrega, enfim, tem um monte de player no mercado entregando. E aí eu te pergunto, por que as agências têm tanta dificuldade de colocar em prática? Isso é uma deficiência nossa ou isso é um mal comum? Vamos lá. O que eu vou falar para vocês? Calma. Isso é uma coisa que a gente escuta muito. E não é só em agências. Mas, puxa, eu não sou vendedora, eu não sou vendedora, eu não aprendi isso na faculdade, eu não nasci para isso, eu não tenho dom. Dom, então, é o melhor. O que acontece? Se a gente seguir esse processo e entender, de novo, a base de tudo é qual é a dor da pessoa que está do outro lado. Eu até vou mudar de cor para a gente não esquecer. Qual é a dor que a pessoa tem? Como é que eu ajudo essa pessoa a resolver isso? Se eu escutar ativamente o que ela tem para me dizer,
provavelmente eu vou conseguir ajudar ela da melhor forma possível. Qual é o grande problema? A gente não ouve. A gente quer falar. Então, a gente liga para alguém e fala, oi, tudo bem? A minha empresa é o máximo. E eu tenho aqui um produto sensacional que você não pode deixar de comprar hoje. Ah, mas eu não sei, o que seu produto faz? É que eu não sei exatamente o que eu preciso. Não, fique tranquilo. Eu vou te dar 50% de desconto para começar a usar o meu produto. Tudo errado. Então, o que acontece é, por que as pessoas às vezes têm que dar desconto? Porque se eu não faço o processo certo, é lógico que eu vou ter que dar desconto, porque quem está do outro lado não vai querer comprar. Agora, se eu faço bonitinho e eu mostro para a pessoa que o impacto que eu vou dar dentro da empresa dela é tão grande que ela vai ficar chocada, vai ficar, como que eu não conhecia essa empresa antes? O que vai acontecer se eu mostro isso? Também não adianta eu saber de tudo isso e não passar para a pessoa. Preciso entender a dor e aí fazer o processo. Se eu fizer isso tudo direitinho, a pessoa pede para comprar de você. E de verdade, eu acredito que esse é o melhor processo de vendas. Porque ninguém deve comprar contrariado. Primeiro, grande erro de vendas. Ninguém deve comprar contrariado. Eu não posso empurrar alguma coisa para você entrar quadrado. Sabe aquela coisa da escola, 10 redondo? Não pode entrar quadrado. Se entrar quadrado, a chance do cara ir embora aqui é enorme. Qualquer deslize que você der, um e-mail que você não respondeu super rápido, alguma coisa que não foi tão redondinha, tão perfeita, que passaria com um deslize, não, tudo bem, não tem problema, vai entrar quadrado. E a pessoa vai desfazer o negócio com você. Então, a grande sacada é entender a dor, fazer o processo e acompanhar, mostrando para o cliente que aquilo é fundamental. Então, quando eu consigo fazer isso e mostrar um impacto muito grande, tudo fica mais bonito e tudo acontece de uma maneira muito fluida. A venda é simples. Então, eu não preciso ter o dom de vender. Eu fiz um processo, entendi a dor e entreguei para a pessoa o que de verdade, dentro do meu produto ou serviço, é melhor para ela. Então, é fácil de comprar, né? E fica justo. E às vezes eu não preciso fazer nada de desconto. A maioria das vezes eu não preciso. Então, uma das coisas que a gente ensina, né, quando a gente faz o treinamento eu não dou desconto. Eu tenho até uma passagem interessante. Eu estava acompanhando uma pessoa numa agência, né? Obviamente não vou falar pessoa, não vou falar agência, mas eu estava acompanhando essa pessoa e ela estava apresentando uma proposta para um cliente. Foi, tudo bem, a gente já tinha falado como seria o processo. E aí ele virou e falou assim, aí ia para o próximo slide, né? Bom, agora chegamos, mudou a cara, semblante. Tava, tudo feliz. Agora, infelizmente, eu tenho que mostrar para vocês o meu preço. Olha, como assim? Então, quem tá do outro lado fala, gente, mas é tão caro assim? E a pessoa fica assustada. Então, o preço é parte natural do meu processo de vendas. Eu preciso te dizer qual é o meu preço para você poder comprar de mim. E não ser um peso. Olha, eu faço tudo, mas pelo amor de Deus, você apresenta o preço, porque eu não quero fazer essa parte. A gente escuta isso das pessoas. Eu não sou vendedora, eu não nasci para isso. Ninguém nasceu sabendo. Mas quanto mais a gente treinar esse processo e conseguir colocar em prática, lembrando de dor, impacto, quanto tempo o cara demora para comprar, entender o processo dele, isso fica muito simples. E quando a gente faz um follow-up de uma proposta, não é, oi, tudo bem? E aí, vamos fechar? E aí, vamos fechar de novo? Você não fechou ainda, passou uma semana, vamos fechar? Não. Quando a gente faz o follow-up pode ser acompanhado de um conteúdo. Você não mapeou a dor? Você não escreveu no seu caderno, no seu CRM, onde quer que seja, mas registra isso, especialmente para a sua equipe poder ver também o que vocês conversaram. Então, outra grande falha é as pessoas não registrarem o que foi falado. Porque na hora que o cara faz o onboarding, a outra pessoa, coitada, que vai ter que fazer o onboarding desse cara dentro da sua empresa para usar o seu produto, vai perguntar tudo de novo. E aí começa a acontecer aquelas quebras do processo, não fica fluido. Se eu anotar o que eu mapeei de dor, o que deu certo, o que deu errado, o que essa pessoa mais precisa, o que ela gosta, se eu mapeei direitinho e entendi exatamente o que ela precisa, na hora que eu for mostrar, fica tudo fácil, né? Então, é interessante assim, quando você vai fazer esse processo, o preço ali nada mais é do que uma consequência. E quando, por exemplo, a empresa ainda não fechou com você,
O seu follow-up, você volta para o que você diagnosticou, é que nem um médico. Para ele diagnosticar a doença que você tem, um problema que você tenha, ele vai fazer diversas perguntas para chegar efetivamente naquela doença, naquele problema, e vai mapear você como um todo. Ou pelo menos deveria ser o processo correto. O que acontece? Eu volto lá nas informações e pego alguma coisa que pode ser um conteúdo interessante para essa pessoa. Eu não preciso falar que eu estou fazendo um follow-up com você. É lógico. Se eu escrevi um e-mail, eu estou retornando uma conversa, que a venda entre parênteses. Só lembrando aqui, a venda nada mais é do que uma conversa. Então, se eu pergunto para essa pessoa, se eu, por exemplo, trago uma informação de alguma coisa que ela me fala, mas eu tenho umas dúvidas, eu não sei exatamente como é que faz isso, que tal se você trouxesse um e-book, por exemplo, para essa pessoa, uma informação de mercado, uma notícia que saiu no jornal, olha, fulano, lembrei de você, olha aqui, lembra que a gente conversou sobre isso, você tinha dúvida? Olha que bacana que saiu essa matéria no jornal. Bingo! A pessoa naturalmente vai lembrar de você e vai falar, puxa, que bacana, essa pessoa se preocupa comigo. Ela lembrou do que eu tinha falado, trouxe o material que vai me adicionar. Aí ela se sente na obrigação de fazer tudo com você. Desculpa, mas não é só o dinheiro, né, que está em questão aí, tu está entregando valor, né? Exatamente. Então, é por isso que precisa ser muito mais do que uma transação de dinheiro, isso precisa ser uma transação entre humanos, né? Então, quanto mais eu dou, sem querer nada em troca, lógico que a gente quer fechar, mas é lógico que eu posso ajudar a pessoa do outro lado. E pode ser que hoje eu não feche, mas com certeza, depois de um tempo, se ela voltar a precisar de alguma coisa, ela vai lembrar de você. E aí, independente de em qual empresa você está hoje, essa pessoa vai te procurar para querer fazer, porque ela quer fazer negócio com você de novo. Que ela gostou de você. Ela falou, eu não sei o que essa pessoa tem de especial, mas eu gostei muito de tratar com ela. Então, é isso que faz a diferença. Legal, Renata. E já que tu falou bastante de propostas aqui, eu acho que essa pergunta aqui é bem bacana. Como é que a gente pode gerar mais valor nas nossas propostas? Como que a gente pode gerar mais valor para as propostas? De novo, olhando essa ampulheta. Por quê? A gente só vai conseguir fazer uma proposta boa, entre aspas, para o nosso cliente, né, para que ele se torne nosso cliente, se a gente entender qual é a dor principal. Percebe que a gente sempre acaba voltando para a dor. Então, o diagnóstico é fundamental. O maior problema que eu vejo hoje nas empresas é que as pessoas têm tanta pressa para vender que o diagnóstico é muito mal feito. O que você quer dizer com um diagnóstico mal feito? Você vai no médico, imagina a diferença entre um médico, nem sempre é exatamente assim, mas enfim, um médico que te cobra R$1.000 a consulta e que você foi lá pagando aqueles R$1.000 feliz, porque ele foi indicado por todos os seus amigos. E aquele médico do SUS, que você não tem grana, você tem que ir lá no SUS porque você está com uma dor. Qual que é a diferença? A diferença é, quando você entrar ali no SUS, talvez, às vezes você vê um médico muito bom, mas você também pode encontrar um médico que vai perguntar, mas o que você tem? Aí você fala, eu tô com uma dor de cabeça, mas também... Então você tem uma virose, porque ele não tem tempo e ele, enfim, nem olhou para sua cara, ele não tirou sua temperatura, não viu seus sinais vitais, não fez uma anamnese decente, ele não vai saber fazer o correto diagnóstico do que você tem. É a mesma coisa para nós. Por que alguém pagaria mais pelo seu serviço? Simplesmente porque você fez um melhor diagnóstico, entendeu mais profundamente a dor que ele tem, que ela tem, e com isso você consegue montar uma proposta de muito maior valor. Você consegue mostrar exatamente esse problema que eu tenho. Para eu resolver, eu preciso dessa solução. Se o diagnóstico for bem feito, com base na dor, e se as perguntas certas forem feitas, tudo fica mais fácil. Então, a proposta vai conseguir passar. Então, às vezes as pessoas falam para mim, Renata, eu tenho um problema com proposta. Vai tudo bem, até eu chegar na hora da proposta. Não, a proposta só é aquilo que você vê sim ou não. Ou entra ou não entra como cliente. Mas o anterior, né, o processo que foi feito antes, como ele foi feito? Foi feito certo ou errado? Se ele foi feito da maneira correta, muito provavelmente você vai ter uma proposta interessante. E aí, mas eu estou competindo com, sei lá, 3 outras empresas que têm um produto semelhante ao meu. Nunca vai ser igual. Por isso que a gente fala tanto do atendimento. Então, quanto mais você e a sua equipe estiverem preparados, melhor vai ser esse atendimento.
E quanto melhor esse atendimento, mais benefício, mais valor, mais impacto você vai dar para aquela pessoa que vai se tornar seu cliente. Maravilha. E me diz uma coisa, na hora H ali, né? Estou com a proposta na mão, vou apresentar ela, é aquilo que você falou do preço, né? É preciso desconto para a gente vender? Não, definitivamente não é preciso. Será? Definitivamente não. O que acontece é que as pessoas se afobam, porque elas às vezes não conhecem bem o produto ou o serviço que elas vendem. Outra coisa é segurança que eu tenho na hora de vender, de falar com uma pessoa, às vezes com várias pessoas do meu cliente. Mas essa segurança que eu vou ter, né, de conhecer o produto, de saber mais sobre a empresa que está do outro lado. Eu estou falando para várias pessoas, eu tenho medo de falar em público, eu tenho vergonha de falar para várias pessoas. Aí a gente entra com o que a gente chama de roleplay, que é você treinar aquilo que você sabe que é o certo. Então, você acredita numa metodologia e começa a treinar o que vai acontecer. Então, mas eu tenho medo de objeção, eu não sei lidar com objeção. Quais são as objeções principais que você enfrenta dentro da sua empresa? É preço, prazo, básico. Preço, prazo, e a pessoa fala que ela não quer comprar agora. Tá bom. Vamos aqui fazer um roleplay de como é que a gente vai lidar com essa pessoa. O que a gente vai falar para ela? E começa a elencar quais são os benefícios que a pessoa vai ter. O que é bacana? Começa a treinar quais são as perguntas fundamentais para você fazer para entender mais sobre o produto do outro lado. Então, quanto mais você treina, melhor você fica. E aí, de novo, você não precisa dar desconto. Por quê? Obviamente que o preço precisa estar certo, né? Se você cobrar um preço absurdo para uma coisa que não faz sentido, você não vai vender mesmo. Mas partindo da premissa de que o seu preço está certo, é um preço de mercado, até um pouco acima, não tem problema. Eu tenho um produto diferenciado, a minha equipe é top, a gente treina pra caramba, a gente é muito bom no processo, a gente entende muito bem a dor, faz um diagnóstico correto. Partindo desse pressuposto, você não precisa fazer o mesmo preço de todo mundo. Você pode ser mais caro, mas você precisa entender como você vai entregar isso para frente. Então, treinar como fazer isso é muito importante. Vocês já viram, por exemplo, alguma pessoa que compete em alguma Olimpíada, algum tipo de competição grande, importante, que não tenha treinado muito? Então, às vezes as pessoas acham que eu falei aqui, eu vi mais ou menos, eu entendi sobre o meu cliente, assim, na hora que eu vou fazer um call, eu abro o meu computador e enquanto eu estou ligando, eu leio mais ou menos o LinkedIn da pessoa e dou uma olhadinha no site. Não, tá tudo errado. Eu preciso entender antes. Às vezes, vai demorar 1 hora para eu fazer essa pesquisa. Quanto mais tempo eu faço isso, quanto mais vezes eu faço isso, eu vou ficando melhor e eu vou vendo o que eu preciso saber dentro do LinkedIn, dentro do site dessa pessoa, né, dessa empresa. Eu começo a ver coisas que eu preciso saber antes de falar com ela, não quando eu estou falando com ela. Então, eu faço uma pesquisa prévia que é fundamental para que tudo isso dê certo. Então, de novo, é o processo, né? Mas aí eu preciso acreditar. As pessoas começam a acreditar muitas vezes quando elas já deram muito errado. Então, antes de você dar muito errado, né? Ou, se alguma coisa está falhando, dá uma olhada no seu processo. Segue o passo a passo. Porque o passo a passo faz com que você veja pequenas melhoras. Você pode fazer algum gap que alguém não está falando com a outra pessoa da equipe, não está colocando, às vezes, a informação do CRM. Eu não tenho CRM, eu só tenho tudo em planilha. Tudo bem, mas desde que seja formalizado, está lá. Eu consigo procurar as informações e todo mundo tem acesso. Aí sim a coisa acontece. Certo. E aí, beleza. Eu segui toda essa ampulheta, eu cuidei do impacto, eu cuidei de dor, fiz todo o diagnóstico, fechei a venda. Aí eu quero te perguntar o seguinte: indicadores. Quais são esses principais indicadores aí para a gente acompanhar a nossa performance? Então, existem 3 indicadores principais que você precisa acompanhar. Todos os outros derivam deles. O primeiro deles é faturamento. Né? Então, quanto eu estou faturando em cada conta, na minha empresa como um todo, o que está acontecendo? E eu preciso ir mapeando isso para acompanhar todos os dias, todas as semanas, todos os meses. Tem gente que faz isso só no final do mês. Isso é ruim, porque eu não sei o que está acontecendo. Eu posso corrigir alguma performance que não está legal durante os dias do meu mês. E não só esperar ele fechar para eu poder saber o que aconteceu.
A outra coisa é saber qual é o ciclo de vendas do meu produto ou do meu serviço. Quanto tempo demora para vender? Porque se eu souber disso, eu posso cada vez mais tentar melhorar e diminuir, encurtar esse ciclo de vendas. O que eu fiz que não foi legal, que demorou tanto para vender? Talvez o seu ICP, a sua persona, a sua segmentação de mercado, não esteja completamente adequada. Pode ser por isso que demora muito tempo. Porque essa pessoa não é exatamente aquele cara que compraria de uma forma mais fácil. Ele entra meio quadrado e você tem que ir ajustando. E a terceira coisa, tão importante quanto, é taxa de conversão. O que acontece? Quantos entram? E na próxima fase? Por que eu perdi essas pessoas? O que aconteceu para eu perder? Entraram 1000 leads e eu fechei 5 contas. Todos os meses acontece isso. Por quê? O que está acontecendo no meu processo? Pode ser que o meu nível de educação para as pessoas que estão comprando meu produto, meu serviço, esteja muito baixo. Então, eu posso decidir fazer um e-book, por exemplo, um white paper, alguma coisa para educar os caras que estão aqui, para que eles continuem se educando e possam fazer a seleção mais rápida do meu produto, do meu serviço. Então, entendendo os indicadores, entendendo essas métricas, todo o resto deriva disso. Então, entender qual é o faturamento, quais são as conversões e qual é o tempo que demora para cada uma dessas coisas acontecerem. O resto todo deriva disso, mas isso é a base. Se você não tiver isso, você não tem nada. Você precisa saber minimamente o que está acontecendo com as suas métricas. Renata do céu, que aula foi essa? Mas você viu que é simples? Não, mas verdade. A gente só precisa fazer o que está... A gente já sabe disso, só que a gente não tem prática. A verdade é essa. O que é uma pena, porque como a gente falou aqui, o conteúdo a gente tem em abundância aí hoje, só falta um pouquinho dessa dedicação aí para o nosso negócio, né? É isso aí. Então, eu acho que eu estava vendo um vídeo do Michael Phelps e eu acho interessante a história dele. Ele contou a seguinte história. Ele tinha várias dificuldades de atenção, déficit de atenção e tal, mas uma das coisas interessantes que conta desse processo ele ganhou uma prova batendo recorde mundial sem enxergar. Porque, para quem nada, todo mundo sabe que aquele óculos que os caras usam, ele põe bem ajustado para não entrar água. Se o cara pula na piscina com óculos, obviamente, e abre, por algum motivo, entre uma fresta de água, etc., a pessoa fica cega. E ela não consegue nadar. O que aconteceu com o Phelps? Justamente porque ele tinha um processo, ele tinha um hábito de pensar na cabeça dele, fazer um filme do que ia acontecer. Bom, todas as vezes que for para uma competição, vai acontecer isso, eu vou bater no peito, aí eu vou bater, depois eu dou tantas braçadas para ir, tantas braçadas para voltar, daí quando eu bater, eu olho para fora e aí eu vou ver o que vai acontecer. Então ele sabia o que ia acontecer, ele previu, ele fez muitas vezes esse treino mental, que é o roleplay. Então ele treinou muitas vezes. Quando aconteceu exatamente isso, de entrar água no óculos dele, ele ganhou a prova batendo o recorde mundial. Mas como é que ele fez isso? Ele fez isso de tanto que ele treinou. Ele fez isso porque ele sabia o que podia dar errado. E ele conseguiu fazer isso porque uns milésimos de segundo que ele ganhou à frente da segunda pessoa, ele ganhou nos mínimos detalhes que a gente pode ajustar de uma fase para outra. O que ele fazia? Ele treinou durante 5 anos, sem faltar um dia, durante todo esse tempo de preparação para a Olimpíada. Quando chegou na Olimpíada, todo mundo falou, mas claro, olha o tamanho do cara. Tem uma mãozona, tem um corpo gigantesco, claro que ele ia ganhar. Mas todo mundo é muito parecido lá. Eles, milésimos de segundo, fazem a diferença. O que ele fez? Esses dias que ele treinou a mais de todo mundo, que tirava, por exemplo, o domingo de folga, fez com que ele estivesse mais preparado que os outros. Então, é lógico que se eu não estiver mais preparado que as outras pessoas, eu não vou conseguir um resultado diferente. Eu acho que a grande mensagem que passa disso não existe milagre. A gente tem que suar a camisa para efetivamente conseguir um resultado bacana. Mas a gente precisa dar o primeiro passo. E o primeiro passo é aprender como fazer do jeito certo. Se importando com quem está do outro lado, conhecendo o nosso produto, para daí fazer todo o processo acontecer. Sensacional, Renata. Olha só, é com muita dor no coração que eu te digo aí que a gente chegou ao final do nosso papo. Então eu queria deixar aberto aqui para ti, enfim, deixar uma mensagem final, as tuas redes ou enfim, teus contatos, como
se tu quiser para te seguir no Instagram, aquela coisa toda. Então, se você quiser entrar em contato comigo, você pode entrar em contato pelo meu LinkedIn, Renata Centurion, e também pelo meu Instagram, Renata Winning by Design, onde eu compartilho uma série de informações, alguns cases de vendedor que eu vejo no meu dia a dia, que trabalhou fazendo um processo super bacana, a pessoa que está ali suando a camisa e que faz alguma coisa interessante, eu compartilho também. E o que a gente está fazendo de diferente, que a gente traz como aprendizado e como vivência. Então, se vocês quiserem acompanhar, vai ser um prazer ter vocês aí no nosso dia a dia. Sensacional. Renata, em nome da cliente, da Brad Nacional, da agência ProMais, eu quero agradecer demais a tua disponibilidade em compartilhar um conteúdo tão importante para esse mercado. E para vocês que estão nos acompanhando aqui e que por algum motivo, caramba, tinha uma outra trilha que eu queria assistir, não te preocupa, até o dia 28 de fevereiro a gente vai disponibilizar todos os conteúdos bem bonito para vocês. E não te esquece de fazer a tua publicação lá no Instagram, marcando SMV 2020, com uma fotinho no Stories lá, marcando a gente, o sorteio da entrada do Digital Expo 2020, além do livro do Estevão Soares, vai sair nessa sexta-feira às 19 horas no perfil da Clint. Renata, um grande abraço para ti, tudo de bom e pessoal, até a próxima. Eu que agradeço, gente, valeu, foi um prazer participar com vocês. Espero que isso tudo possa ajudar vocês no dia a dia para que vocês fechem negócios mais saudáveis de uma forma super tranquila. Depois vocês comentam comigo como é que foi o uso disso aqui no seu dia a dia. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.